Oi, meu nome é Nicolas Charnavsky e essa é a terceira parte dessa série de 3 vídeos sobre as terapias de rejuvenescimento. Então, nas outras 2 partes eu dei uma introdução, uma explicada geral e agora eu vou falar sobre qual é a perspectiva real de haver as terapias de rejuvenescimento nos próximos anos, né? Então, tem algumas áreas que estão mais avançadas, né? Então, por exemplo, uma das áreas mais avançadas na questão do rejuvenescimento, das terapias de rejuvenescimento, são a questão das células senescentes. Mas antes de entrar nessa questão das células senescentes, eu vou explicar um pouco mais sobre a forma como a ciência moderna está começando a ver a questão do envelhecimento. Os cientistas estão dividindo os danos, né, do envelhecimento a nível celular e molecular em tipos de danos, né, em categorias, para poder atacar cada dano separadamente, em vez de tudo ao mesmo tempo, atacar cada dano separadamente. Alguns, né, dizem que tem 7 tipos básicos de danos, outros dizem que tem 9 tipos básicos de danos, mas na ciência de ponta tá aumentando esse consenso, essa opinião de que é possível você categorizar os tipos de danos do envelhecimento em alguns tipos básicos que não são muitos, né? 7, 9, algo assim. Um desses tipos básicos de dano são, por exemplo, as células senescentes. O que são as células senescentes? São células que elas não conseguem mais, por exemplo, se dividir e elas não conseguem mais funcionar corretamente. E aí elas teriam um mecanismo de como se fosse um suicídio celular, que a célula se mata porque ela não consegue mais nem se reproduzir nem funcionar. Mas algumas células não conseguem se suicidar desse jeito. Então, elas permanecem no corpo como zumbis, ou seja, sem funcionar, sem se reproduzir, sem servir para nada, só atrapalhando as outras. E isso é um dos danos que se acumulam com o envelhecimento, porque a quantidade dessas células se acumula com o passar das décadas. E quando a gente está velhinho, elas estão causando uma série de problemas no nosso corpo. E aí, uma das terapias de rejuvenescimento mais promissoras é a questão dos medicamentos senolíticos, que matariam as células senescentes, que são essas células zumbis que ficam no nosso corpo. Isso já estão começando os testes clínicos em humanos, né? Em ratos, o aumento da expectativa de vida dos ratos foi de cerca de 30% a 40%, mas isso tem que ser testado em humanos e já está se começando a testar. Então, a ideia é que nos próximos... não nos próximos 2, 3, mas nos próximos, entre 5 e 10 anos, já podem começar a surgir esses medicamentos para o público geral. E depois tem outras áreas, né, em que terapias de rejuvenescimento estão surgindo, né? Mas algumas áreas vocês já ouviram falar, já conhecem. Por exemplo, a questão das células tronco, né? São muito importantes as células tronco para um outro aspecto do envelhecimento, um outro tipo de dano, vamos colocar assim, que é a falta de células, né? As células conseguem se reproduzir só até certo ponto, né? Um certo número de vezes, e aí o telômero delas fica muito curto, elas não conseguem mais se reproduzir. Então, a terapia com células tronco é uma outra forma, né, de atacar esse dano, né, que vai ocorrendo com o envelhecimento, enfim. Tem uma série de terapias que vão surgir e uma data bastante chave, assim, importante, é que entre 10 e 20 anos a partir de agora, né, muitos cientistas importantes dizem que vão surgir um conjunto de terapias que vão permitir a gente realmente reparar os danos causados no envelhecimento e digamos, rejuvenescer, né? São terapias de rejuvenescimento para daqui entre 10 e 20 anos.
Mas vocês vão ouvir falar muito disso nos próximos anos, cada vez mais. Eu vou parar por aqui, nesses 3 vídeos, mas quem sabe mais pra frente a gente aprofunda um pouco mais o assunto. Então é isso e até mais.